Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. E antes de começarmos mais um episódio aqui no canal, eu tenho dois recados muito importantes para dar para vocês. O programa de nutrição de precisão, o qual eu ministro por aqui no canal de Rumenologia, está com suas vagas esgotadas, mas brevemente abriremos uma nova turma e se você quiser ser o primeiro a ser avisado, entra lá no www.rumenologia.com.br, clica lá no botão que quer ser avisado. Quando abrir uma nova turma, você vai estar entre os primeiros para saber tudo. Como que faz, como que funciona, para se inscrever na turma 4 ou em alguma das turmas subsequentes do programa de nutrição de precisão. Para quem ainda não tem conhecimento do programa de nutrição de precisão, é um programa para você que tem intenção de ser nutricionista de gado de corte, treinar e usar bem o NRC 2016 ou a última versão do NRC 2016. É isso mesmo. Eu ensino você a formular e avaliar dietas para bovinos de corte no NRC 2016. E tem mais. Para aqueles que já fizeram parte do programa de nutrição de precisão, eu posso garantir, e também quem já foi aluno aqui também pode garantir, que sai formulando no NRC 2016, ou seja, sai fazendo parte de uma elite de nutricionistas do país que sabe realmente formular, avaliar e colocar uma dieta para bovinos de corte no campo. Bacana, né? Quer ser avisado? Mais uma vez, www.ruminologia.com.br, entra lá, se cadastra. Quando abrirmos uma nova turma, você vai ser o primeiro a saber. Vai ser ótimo estar com você do lado de cá. O segundo recado de hoje é sobre o programa Carne 4.0 Embaixadores. Já não é novidade para ninguém que André Mesquita e eu, a gente tem o programa Carne 4.0, universidades, né? O embrião começou nas universidades, depois fizemos a versão de profissionais, que foi um sucesso, 2 anos aí na Fazenda Churrascada, em São Paulo, e agora lançamos recentemente o programa Carne 4.0 Embaixadores, que inicialmente foi pensado para alunos universitários, mas que hoje serve para qualquer pessoa, mesmo para aqueles que não fazem parte da cadeia da carne, que são apenas entusiastas, ou que gostam de carne, ou que gostam de pecuária. O programa Carne 4.0 Embaixadores é para você que tem aquela dúvida de como responder à mídia, por exemplo, em questionamentos do tipo: carne faz mal para a saúde? O boi está comprometendo a camada de ozônio? A pecuária desmata? Esse tipo de questionamento clássico que a gente vê na mídia hoje em dia é o tipo de questionamento que a gente vai trabalhar e trabalha no programa Carne 4.0 Embaixadores. Quer ter a resposta na ponta da língua para todas essas perguntas? Para quando a sua família, os seus amigos que não são da pecuária, ou para simplesmente rebater alguém nas redes sociais? Vem para o programa Carne 4.0 Embaixadores, que você vai ter acesso às aulas comigo e com a André Mesquita, a todo o material que a gente gerar, ou seja, você vai ficar craque, embasado para responder a qualquer questionamento contrário que venha a surgir contra a nossa pecuária, contra o consumo de carne ou simplesmente contra argumentos que dizem que carne faz mal para a saúde, você vai morrer do coração. Bom, a gente fala de tudo isso no programa Carne 4.0 Embaixadores. Se interessou? Tem o link aqui na descrição do vídeo e também o link na descrição desse episódio no YouTube, no Spotify, Amazon Music e também no Deezer. Valeu? Bom, recados dados.
Com base no que eu disse no segundo recado, a entrevistada do episódio de hoje é a doutora Lívia Padilha, que é formada em comércio exterior e especialista em comunicação no agro, que tem tudo a ver com o que eu disse aqui do programa Carne 4.0 Embaixadores. Nesse episódio em que eu entrevistei a Lívia, a gente falou de como comunicar melhor os trabalhos, os estudos que a comunidade científica já gerou relacionado ao metano e, por que não, ao consumo de carne. A gente já tem diversos estudos, não faltam estudos na literatura para embasar estratégias nutricionais para os bovinos ou para os ruminantes em geral diminuírem a emissão de metano, assim como melhorar o balanço de carbono, tornando esse balanço até positivo, como eu já comentei no episódio anterior aqui, no episódio 72, chamado de A Questão do Metano. A Lívia, como eu disse, é especialista em comunicação. Ela mostrou diversos infográficos aqui durante o nosso bate-papo, aqui nesse episódio, para desmistificar de vez que o maior problema hoje em dia, para fazer com que a sociedade, com que as pessoas leigas, que são a maioria, entendam, é comunicação. Ou seja, se nos comunicarmos melhor, se a nossa mensagem chegar na população em geral, ensinando e colocando a verdade, informações corretas para essas pessoas, a nossa pecuária vai estar muito melhor respaldada e, por que não, representada. Se o que chega nessas pessoas são informações erradas, elas vão acreditar nas informações que chegam até elas. O nosso papel até aqui é criar uma ponte para que toda essa informação científica, todo esse compêndio que se tem hoje de estudos relacionados à mitigação de metano, a que o boi é um agente de resfriamento e não de aquecimento global, a gente tem tudo isso respaldado e a gente precisa fazer isso chegar na população comum, nos leigos em pecuária. E a Lívia Padilha é especialista nesse assunto, em fazer essa ponte, e a gente falou sobre diversas estratégias para podermos atingir o nosso objetivo. Bacana? Sem mais delongas, porque já falei demais aqui no início desse episódio, fiquem agora com a doutora Lívia Padilha no episódio 73 aqui do canal de Ruminologia. Lívia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, canal de Ruminologia. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite e fique super à vontade para se apresentar e para compartilhar todo o seu conhecimento com a nossa audiência. Bem-vinda. Muito obrigada, Danilo. Eu que agradeço pelo convite, já acompanho teu trabalho, teu canal faz bastante tempo e também me sinto muito feliz, muito honrada pelo convite. E gosto muito dessa parte de comunicação, dessa área. Então, desde da minha graduação, digamos assim, eu já venho estudando um pouquinho assim nessa área de pecuária e agora principalmente nessa área de comunicação científica. Então, espero poder contribuir para os ouvintes, para o pessoal que te acompanha. Legal, Lívia. A Lívia é do Rio Grande do Sul, né, Lívia? Gaúcha. Sou. Então, assim, pecuária no Rio Grande do Sul, mesmo que você não esteja perto da pecuária, a pecuária está perto de você. Então... Exato, somos rodeados. Exato, estado fantástico em termos de pecuária. Eu já fiz até uma trilogia aqui no canal de Ruminologia do Rio Grande do Sul, né? Eu entrevistei, abri uma caixinha no Instagram, as pessoas, né, falaram pessoas do Rio Grande do Sul para eu entrevistar, e eu acabei entrevistando, fazendo uma trilogia, né, do que eu chamei, né, aqui com convidados do Rio Grande do Sul, né? Entrevistei o professor Júlio Barcelos, a Costa Weber, da Fazenda Pulquéria, e o André Pacheco, que trabalha na MSD, né? Então, que legal. eles fizeram parte aí dessa trilogia com o pessoal do Rio Grande do Sul, e a gente sempre tá aí, né? Vai na Expo Inter, tá sempre aí no estado, a gente adora. Bom, Lívia, acho que você podia contar um pouco, né, da sua formação, né? Como que a Lívia Padilha, ou a doutora Lívia Padilha, chegou, né, até esse ponto e passou, né, a ter interesse por essa questão
da pecuária. E depois disso a gente vai contar para os nossos ouvintes aqui sobre o assunto que a gente vai conversar hoje. Exato. Bom, então eu sempre fui, né, rodeado, digamos assim, de pecuária, muito churrasco, não Tá? diretamente ligada, minha família nunca teve uma ligação direta, mas indiretamente pela questão da cadeia da carne bovina, digamos assim, com a empresa no setor de cureiro calçadista, então teve um pouco de relação, assim, mas eu sou formada em comércio exterior, e era um curso de administração e depois fiz um mestrado mais na área de gestão de governança e gestão de redes de cooperação. Então foi um pouco mais para o lado da sustentabilidade, digamos assim. E eu sempre gostei muito dessa área de saúde. Então, ao mesmo tempo que eu estudava, né, e trabalhava com consultoria, depois do meu mestrado, eu me aprofundei e gosto muito da área de nutrição e decidi fazer o doutorado nessa área que seria uma mistura, digamos, entre administração, economia e nutrição. E eu pensei, bom, vou primeiro ver realmente se eu gosto dessa área da nutrição. E fiz um ano da graduação aqui na Federal, em Ah, Porto Alegre. Fiz um ano para ter certeza, assim, será que eu vou querer, né, seguir o curso de toda parte do doutorado nessa área? E foi realmente, assim, o que me fascinou. Essa questão da carne, da importância da carne para nossa saúde, o quanto isso, às vezes, não está sendo bem comunicado para os consumidores. Então, a partir desse momento que eu estava fazendo nutrição, eu comecei a aplicar para algumas bolsas fora do Brasil, que a minha ideia era fazer o doutorado fora, e consegui, então, né, tive uma bolsa na Austrália, que eu ganhei essa bolsa para o doutorado inteiro, não tinha nenhuma relação aqui com, nenhum vínculo com nenhuma universidade brasileira, e fui para a Austrália, então, fazer o doutorado em administração, né, era um curso que é bem amplo, assim, bem multidisciplinar, então administração, economia, tem pessoal de agronomia, tinha de tudo, assim, pô, que bacana. mas é muito legal. E era justamente na área de percepção dos consumidores em relação à carne. Então, a minha professora era uma economista, a minha orientadora. Uma delas era economista e a orientadora era nutricionista. Então, era bem essa mescla Cara, que legal. que eu encontrei, assim, né? Eu fui encontrar lá na Austrália, do outro lado do mundo, literalmente, um curso que eu queria seguir e estudar nesses 4 anos. Então, eu fiz isso, Danilo. Eu fui atrás de pesquisa. Lá eles têm muito essa questão de investimento, às vezes até da indústria, né? Investimento Sim. privado na universidade. E a gente tinha um projeto grande sobre carne. Então, eu fiz a investigação tanto quantitativa no online, que tinham mais de mil pesquisados, e também a qualitativa, que foram feitas mais de 90, quase 100 entrevistas que eu fiz pessoalmente, ali, as entrevistas com as pessoas em Caramba. relação à carne e a percepção delas, o que que era carne sustentável, o que que era uma carne saudável, a relação e a percepção comparando carne, nossa, né, carne tradicional, todos os tipos, com os produtos à base de plantas, né, carnes vegetais, entre aspas aqui. O É. pessoal que tá ouvindo tem que fazer um aspas, né, falando, carne. Bom, carnes vegetais, a carne de laboratório, esse produto, né, que está aí para entrar no mercado em breve, mas Uhum. que lá em 2017, quando eu comecei a pesquisar, ainda estava recém, assim, aparecendo na Gente, literatura, muito incipiente, então foi muito bom, assim, foi muito legal, eu aprendi muito. Nossa, a Austrália, assim, realmente foi um país que eu pude lá viver a ciência. É um trabalho, né? O doutorado, assim, a gente vai claro. e trabalha o dia inteiro lá, tem aulas também, é super puxado, então foi uma coisa assim, foi uma experiência muito, muito gratificante. E agora de volta, eu estou trabalhando em consultoria nessa área, mais para o lado da pecuária, sustentabilidade, agricultura regenerativa. Então vamos Que falando, bacana. acho que agora nosso assunto vai pegar bem essa linha, né? Que legal, né? Eu falei para a Lívia aqui offline que nem eu sabia assim detalhes da formação dela, né? Eu falei, poxa, eu já sabia É, que tinha feito doutorado na Austrália, mas não com essa riqueza de detalhe. Pô, que legal, que legal. Quiçá outras pessoas usassem o seu exemplo para falar assim, pô, eu quero fazer doutorado com isso, né? E você foi achar um lugar no mundo para você, né, exatamente, né, conseguir, né, atingir esse objetivo. Porra, super legal.
porque é um comprometimento, né? A gente tem que realmente se comprometer ali a ficar pelo menos 4 anos estudando aquilo muito. É que a gente Exato. vive e respira o É, assunto, então tem que ser algo que a gente realmente esteja assim apaixonado. Então isso é exato. uma coisa que para mim foi, e tanto que eu demorei um pouco, né? Eu tive um hiato ali entre mestrado e doutorado de uns 5 anos, mais ou menos, que eu fui trabalhando, Ok. trabalhei fora, não fiz direto, justamente para ter certeza que esse assunto ia Legal. me. É, Legal. E quando você exato. foi, você teve uma bolsa, você disse, foi bolsa da CAPES? Isso. Não, não, foi bolsa Não. da Universidade Ah, foi bolsa de Australiana. lá, não teve nada De a ver com o lá, plano não teve nada a ver com aqui. do Brasil. Foi uma bolsa de lá. Isso, o pessoal às vezes até me pergunta, esses tempos até, um tempinho atrás eu fiz até uma live para explicar um pouquinho como foi o processo, porque o pessoal pergunta, tá, mas como assim? Eu disse, não, eu entrei no site deles, era tudo, foi direto com eles, não teve nada a É. ver com a Universidade do Brasil. Hoje em dia a situação melhorou um pouco, né, nos países, nos Estados Unidos, na Austrália, né, países de ponta que usualmente costumavam conceder esse tipo de bolsa para os alunos, que nos Sim, últimos anos diminuiu muito esse recurso, e aí surgiu no Brasil essas oportunidades do Ciências Sem Fronteiras, né, a CAPES tem um programa bem legal hoje, que é o CAPES Print, né, que está ligado em programas de pós-graduação de excelência, né, como é o nosso programa aqui em Jaboticabal, que sim, só que pasme, né? Muitos alunos têm menos candidatos do que bolsas disponíveis. nossa, Ou olha seja, só. porque precisa passar no TOEFL, precisa passar no exame de proficiência e os alunos não É, passam. Os caras é, querem ir, só que não passam, né? Então, assim, é, nunca esteve tão assim, né? Falar outra língua é obrigação, não é mais assim, é obrigação, não, exato. é facultativo, não. Falar outra língua, mesmo que você esteja estudando ainda, é assim, mandatório, porque pode fazer a diferença de você ser elegível ou não para você concorrer a uma bolsa. Não quer dizer que você vai conseguir. É Exato, só para você entrar no exato. páreo. Se você não falar, você não está nem no páreo. É, Então a gente lida com esse problema hoje aqui nas pós-graduações, que tem recurso e o recurso não é utilizado. uhum, Porque pois simplesmente é. os alunos se candidatam, mas não conseguem passar na prova de inglês que você tem que entregar. Para você se candidatar, você tem que entregar aquele certificado do TOEFL, né? Aham, E aham, sim. tem a pontuação X lá para você chegar. É, Senão você pode nem se candidatar. Então, né, fica aí, né, para os nossos ouvintes que estão na fica, graduação, ou mesmo se na preparem. pós-graduação, estudem inglês ou o idioma, né, do país que vocês querem É, ir, né? Então, porque é, para usar esse recurso do governo federal, né, que está sobrando, tem que falar a língua do local que você vai é, desenvolver a sua pesquisa, né, ou fazer seu doutorado sanduíche, né? Tem bolsa tanto para pós-doc, para mestrando, para doutorando, né, até capacitação técnica dos colaboradores de laboratório hoje tem também, né? Mas tem que passar no TOEFL. Inclusive os docentes sim, que forem, né? Se eu for me tem candidatar que ser. lá no edital, eu tenho que fazer o TOEFL, né? Ou o exame de língua similar à língua lá do país que você vai, para você poder usar o recurso, né? O que faz sentido, né? Porque no Ciências Sem Claro, Fronteiras, né? Muita gente acabou indo, né? Pô, foi um exame mais ou menos, né? De proficiência, um monte de gente foi, né? Usou o dinheiro, fez uma disciplina lá e voltou, né? Ou seja, foi uma farra aí que o pessoal é, acabou usando muito dinheiro público, né? Para fazer o Ciências Sem é, Fronteiras e, né? O programa praticamente acabou porque realmente não foi produtivo e eficiente, né? Foi mal planejado, na verdade, a aplicação, né? sim, sim. Muito bom, Lívia. Muito É, bom. é verdade. É, E até para literatura, né, Danilo? Eu acho assim para o pessoal também se preparar, não só, não quero morar fora. Tudo bem, nem que tu não queira nunca morar fora. Tu vai ter que estar acompanhando a literatura que é a maioria em perfeito. inglês. Senão tu vai. Perfeito. Tem tanta coisa que até chegar até nós, né? A gente vai comentar daqui a pouco do livro, até chegar até nós a literatura, os artigos, já passou, já está datado, né? Exato. Então a questão da literatura para estar realmente a par tem que ter. Exato. Eu não lembro a última vez que eu escrevi um artigo aqui do meu grupo de pesquisa em português. Pois é, São todos artigos em inglês. E publicado, mesmo quando publica em revista brasileira, é em inglês também, é né? inglês. Então, É.
Então, assim, eu não lembro a última vez, eu confesso que eu até tenho dificuldade em escrever em português, quando alguém me chama para dar uma palestra, que é o texto escrito, né, para ter os análises. Aham. Meu treinamento foi todo em inglês, então É, eu não, assim, muitas vezes eu tenho dificuldade com termos ou coisas em português, na escrita, né, científica, né? Então, sim, sim. exatamente por essa padronização, né? Então é É, importante, né? A informação, ela tá na língua inglesa hoje, né? Até que se diga tá. o contrário, que outra língua surge aí como língua fora do mundo, é o inglês que Que manda. é o inglês que É, manda e que a gente tem que saber. é Bom, bacana, verdade. Silvia. Assim, sem querer, a gente já está falando do tema, né? Que é o nosso É, ponto central aqui hoje, que é a comunicação, né? Esse episódio de hoje, que tem a doutora Lívia Padilha, é um episódio que se chama, né, Como Comunicar a Questão do Metano. O episódio anterior aqui no canal de Rumenologia, eu falei no monocast, né, da questão do metano e convidei a Lívia, que gentilmente aceitou vir aqui conversar com a gente, de como a gente comunica essa questão do metano, né, usando o metano como pano de fundo, mas qualquer outra questão envolvendo a pecuária, né, Lívia? Então, exato. eu já disse no episódio anterior aqui que, porra, a gente tem diversos estudos, trabalhos de pesquisa, grupos de pesquisa se debruçando na questão do metano, assim, por mais de 30 anos. Tem muito resultado, tem muita estratégia nutricional que a gente pode fazer para mitigar o metano. Não vou chovendo molhado aqui de novo, né? O pessoal pode voltar no episódio anterior e assistir, mas tem muita coisa na ciência que parece que não chega em quem tem que chegar. É, A gente, de repente, vê um infográfico ou um super influencer falando umas coisas que você fala assim, cara, jogado fora 30 anos de serviço com dinheiro público prestado para a sociedade, que de repente uma informação distorcida, a pessoa fala assim, pô, realmente, o boi emite muito metano, contamina o planeta, e realmente o caminho é esse, né? Porque o discurso é muito legal, né, Lívia, no final das é, contas, né? É aquele discurso assim, o boi faz um puto impacto negativo no ambiente, e aí, aliado a isso, produz carne que faz mal para a nossa saúde, né? Tipo, um negócio, um discurso lindo, né? Que liga, né? Tipo assim, o bicho prejudica o ambiente e a carne dele faz mal para a nossa saúde. Então, pô, tá tudo ligado, né? É esse discurso que é o vendido, né? exato. E muita gente acredita nesse discurso, mesmo com. Não é um, dois trabalhos de pesquisa, não é uma linha de pesquisa que começou hoje. Tem 30 anos acima desse É. tipo de pesquisa. Como que a gente faz, Lívia? Como que a gente comunica? O que está acontecendo? Qual que é o grande gargalo de fazer o que nós fazemos aqui dentro da universidade, chegar no cara leigo, que é onde tem que chegar, porque nós conversarmos entre nós é meio que assim, né? A gente vai lá, fala, todo mundo bate palma, tal, oh, é isso mesmo, tal. Ver uma palestra, exato, vai. Mas o cara que precisa ouvir, né? Talvez ele não esteja escutando a gente. O que que você pensa sobre Exato. isso, para a gente dar um Bom, start aqui no na nossa conversa? eu acho assim, ó, tem essa questão que acho que tu comentou agora de como a gente vai, quando a gente está falando entre nós, né? Mas se eu voltar um pouquinho aqui, alguns anos, mesmo antes do doutorado, eu penso e me coloco no lugar desse leigo, né? Do lugar da pessoa que talvez entendesse realmente a que carne fazia bem, tudo, né? Tudo tranquilo, mas ao mesmo tempo não entendia exatamente alguns detalhes que a gente vê hoje na ciência. Para mim, pensando alguns anos realmente atrás, eu imaginava assim, a carne tudo bem, a carne faz bem, eu sei disso, mas tem a questão de metano, de gás de efeito estufa, isso, querendo ou não, até me preocupava. E eu pensava, será que eu não tenho que diminuir o meu consumo de carne, já que faz mal? Então, chegando lá na Austrália e pesquisando mais sobre essas questões, eu acabei me deparando com um livro, né? Na época não era o livro ainda todo completo, estava para ser lançado, mas eu acabei me deparando com alguns infográficos de um livro que foi escrito por uma nutricionista e por um bioquímico, que eles falam justamente desses três
digamos, dessas 3 grandes categorias: a nutricional, a ambiental e a ética, ou moral, a gente pode dizer assim. E Uhum. na ambiental, eles falavam muito, mostravam muitos dados em relação a isso, em relação ao metano, ao ciclo do metano das vacas, a diferença dos combustíveis fósseis, como que funciona realmente essa análise de ciclo de vida. Então, aquilo para mim foi uma virada de chave total, assim. Vendo aqueles infográficos que são muito acessíveis e muito, assim, visuais, a gente vai mostrar alguns aqui depois, né? Pelo menos para mim, foi muito claro aquilo. Nossa, se mais pessoas tivessem acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de visualização da informação, que uma coisa é tu ler um artigo, outra coisa é tu visualizar de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva. Como ia ser fácil, né? Como a pessoa realmente ela absorve aquilo. Então, na verdade, eu acho que a informação está aí, como tu disseste, tem anos e anos de pesquisa nessa área. O que falta é a gente comunicar de uma forma certa. Não adianta a gente achar que as pessoas vão parar e vão ler um artigo de 15, 20 páginas em inglês. Elas querem o principal, né, a ideia principal, colocada de uma forma clara e simples, não é uma coisa simplória, uma forma acessível, né, a gente pode dizer assim. E daí, sim, se ela tiver mais interesse, se ela quiser estudar isso a fundo, ela pode ler um artigo, sim, pode ler, ou pode ouvir uma palestra, ir atrás, ouvir um podcast. Isso tudo a gente pode fazer. Mas esse primeiro contato, ele tem que ser uma coisa mais atrativa. Então, eu acho que essa comunicação visual é muito forte por causa disso. A gente tem que pensar um pouquinho que não adianta a gente só escrever lá muito bem um artigo se a gente não conseguir fazer um resumo gráfico bonito que vá chamar atenção e que vá realmente ser acessível para essa pessoa leiga no assunto, muitas vezes, que a gente queira atingir, né? Que a gente queira sair um pouquinho da nossa bolha e atingir ela, e realmente chegar com esse tipo de informação. Então, acredito que seja isso, assim, a gente está pecando muito nesse tipo de comunicação, às vezes muito com muitos jargões, com muita coisa muito técnica, e acaba não falando o que a pessoa quer realmente entender. Ah, o metano é realmente muito ruim para o meio ambiente? Ah, por que não é tão ruim? Olha só, é assim, o ciclo o ciclo funciona dessa forma, assim. Ah, então tá, entendi. Pronto. Aquilo às vezes precisa de um infográfico para as pessoas realmente virarem essa chave, né, e entenderem. Exato. Ou filmes curtos, né? Aqueles filmes de menos de 1 minuto que são super educativos, tal, né? Não é Isso. muito fácil fazer, mas, né, uma pessoa que entende fazendo esse tipo de serviço, né? Fica muito legal, né? Principalmente para enxergar ciclos, né? Como do metano, sobe o Isso. gás, depois ele retorna, tal, né? E tudo isso. Exato. Então, então eu concordo plenamente com você e faço até né, talvez não seja o nosso serviço, né, dentro da academia fazer isso, mas eu sempre falo para meus alunos o seguinte, né? Se você tivesse que comunicar sua pesquisa para uma criança, como que você ia explicar? Que é mais ou menos isso. Exato. Você fez um negócio, É. você estudou genoma do... Tá, como que você comunica isso para uma criança? O que né, usando palavras simples, né, sendo Uhum. didático e preciso, né? Eu acho que é mais ou Exato. menos nesse caminho, né, que a gente tem que ir, né, Lívia? Uma comunicação, Exato. um tipo de Exatamente. vocabulário que a gente usa, às vezes um vocabulário muito pesado, né? E eu sou um desses caras, É. né? Pô, uso, né, me empolgo, mas falar um monte de enzima, tal, gene, assim, Sim. o cara não tiver, né, se não for um cara técnico me ouvindo ou escutando, né, a pessoa se perde, aquilo não Uhum. fica interessante. Agora quando tu comentou agora de como explicar a pesquisa, isso foi uma das coisas que eu aprendi bastante, eu acabei não comentando, mas essa questão da Austrália, o que me ensinou, que eu disse que foi assim, um ambiente muito bom em relação a isso, porque lá eles dão muito interesse, muita ênfase, assim, e pagam workshops, pagam cursos para os alunos para a gente aprender a ter esse tipo de habilidade, assim, melhorada. Porque às vezes a gente já foi, apresentou numa aula, né? Tá na graduação, apresenta o trabalho, mas é diferente. Então, teve uma competição lá que se chama 3-Minute Thesis, que é aquela tese em 3 minutos, Uhum. né? Até no Brasil, algumas universidades já estão fazendo. E dentro dessa competição, a gente fez daí uma competição em toda a universidade, e nos 10 finalistas, entre os 10 finalistas, eu fiquei entre os 10, a gente teve uma coach
toda, assim, uma questão toda bem interessante dela justamente explicando para a gente como a gente tem que falar para a avó, né? Ela deu um exemplo lá, pode ser para uma criança, pode ser para um meu avô, para minha avó, da tua pesquisa. Tu nunca vai usar um jargão, tu nunca vai usar uma coisa específica. E na hora de apresentar esses 3 minutos, que era para uma audiência, assim, para um auditório, uma plateia, acho que 500 pessoas, mais ou menos, tu tinha que falar aqueles 3 minutos explicando com um slide só, para te ajudar, né? Se precisasse alguma imagem, tu podia botar ali, mas era justamente uma história. Tu tinha que pensar naqueles 3 minutos e falar a tua tese como se fosse uma história. O que era o principal, o que era o punchline, né? Como tu ia pegar a atenção das pessoas. Então foi muito legal por causa disso. A gente fica pensando assim, poxa vida, eu fiz a percepção dos consumidores em relação, não sei o quê. O que eu tenho que perguntar, né? Perfeito. Perguntei se as pessoas iam comer carne de laboratório se estivesse aí. Então, tem várias coisas que a gente vai aprendendo, assim, isso foi muito bom. Tinha uma outra empresa lá que era de divulgação científica, que eu até tenho uma parceria com eles, justamente porque eu aprendi muito com eles lá, nesses cursos, nesses workshops. Muito bacana, Lívia, o seu depoimento, né, sobre essa experiência australiana, né, que as universidades aqui do Brasil também, né, adotassem o modelo. Eu particularmente adoro esse modelo, esse One Minute Talk, né, É falar muito bom, em um minuto, né, como em um minuto, né, pô, tem que ter, é. meu, tipo, igual um pitch de elevador, né, então eu acho super bacana, até para a gente treinar, para sintetizar, né, essas informações que são importantes. O leigo, ele não tem tempo de ficar muito tempo estudando ou se informando sobre um assunto que não é da área dele, né? Então, a gente tem que Exato. fazer o nosso trabalho, porque imagina só nós, né, como pessoas comuns, o que você faz no seu dia a dia? Você só trabalha as 16 horas que você está acordada no dia, você estuda só comunicação, né? Só coisa de ciência. Óbvio que não. É óbvio que você se informa sobre o mundo ao seu redor, né? Então, Claro. não tem tempo para ficar, né? Pô, você vai ler um negócio que é fora da sua área, né? Se for só para você se informar daquele assunto, você não tem tempo de investir 2 horas do seu dia lendo um paper do negócio, né? Você quer Sim, informação sintetizada, né? E é a mesma coisa que a gente tem que fazer do lado de cá, né? Nós, exato. parte técnica, com as pessoas, com a sociedade, que a maior parte é leiga no assunto pecuária, no assunto metano, no assunto produção animal, né? Consumo de carne, né? Exato, exatamente. É. Em cima E disso, tanto. em cima disso, né, Lívia? Em cima do que você falou, né, da comunicação, tal, como tá claro que é importante, né? Como que a gente faz chegar isso na sociedade? Como que a gente pode usar técnicas de comunicação para pegar tudo que a gente tem de metano, ou pode ser até de consumo de carne, né? Que carne faz bem para a saúde, a gente sabe disso, né? Como que a gente faz chegar? Sim, Como que faz o emissor, né? Aquele conceito de comunicação, né? Quem está emitindo a mensagem faz essa mensagem ser bem compreendida para bem quem está compreendido. recebendo, né? Para não dar o telefone sem fio. É. São várias técnicas, né? Várias ferramentas, assim. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar para o pessoal é a gente, primeiro, distinguir a questão da comunicação científica, que a gente poderia dizer seria, por exemplo, um pôster científico numa conferência, um resumo gráfico, que provavelmente vai ser lido por um peer teu, por uma pessoa da tua área, né, da tua bolha, se a gente fosse botar assim. Uhum. E a divulgação científica seria o que eu faço, por exemplo, no meu Instagram quando eu faço um post, o que tu Perfeito. faz no Instagram quando tu faz um post. Questão do metano na pecuária. A gente está falando ali um pouquinho, a gente vai dar uma fonte, uma referência lá embaixo, se a pessoa quiser ir atrás, mas a gente está sintetizando aquela informação. Se a pessoa quiser nos perguntar, a gente vai conversar, mas a gente vai, talvez num post, em um Reels, num vídeo curto, falar um pouquinho a mensagem principal. E isso, essa agência de divulgação científica que eu comentei lá da Austrália, que se chama Animator Science, uma coisa que eles ensinavam muito nos workshops era a gente falar, a gente pensar na take-home message, ou seja, a mensagem que a pessoa vai levar para casa. Então, imagina, tu chega para uma pessoa, vai numa palestra, tu chega para a pessoa que estava do teu lado e diz assim, perdi a palestra. De que era o assunto? O que tu entendeu? Então, o que aquela pessoa te resumir, digamos assim, seria essa mensagem que ela levou para casa. Então, não vai ser uma coisa densa, uma coisa que ela vai lembrar das fórmulas,
químicas do metano, nada disso. Ela não vai lembrar. Ela vai lembrar, que o metano não faz tão mal assim para o meio ambiente, que ele faz parte de um ciclo biogênico, algo do tipo, né? Algo que seja essa tua mensagem. Então, primeira coisa é, se tu quer comunicar algo, seja um artigo, seja mesmo um post que tu acha interessante comunicar aquele tipo de assunto, com várias referências, enfim, tem que pensar na mensagem principal. Acho que essa é a questão ideal. Daí a gente pode pensar como a gente faz isso, né? Tu vai fazer, por exemplo, talvez um post no Instagram, no estilo de tweet, tudo bem, vai ter um tipo de apelo. Se tu fizer um vídeo com o teu rosto, falando aquela mensagem, explicando, vai ter um outro tipo de apelo. Se tu fizer um card com um design muito bonito, com um infográfico, algo, vai ter outro. Então, assim, talvez seja até uma forma de tu testar as pessoas aqui, talvez os teus alunos, né, ou quem está escutando, pensa assim, não gosto de falar, não gosto, gosto de escrever, gosto de uma legenda bem escrita, me dou bem melhor com a escrita. Tá bom, quem sabe testa desse jeito. Tem pessoas que vão dizer, não gosto de jeito nenhum de ficar escrevendo uma coisa longa, gosto mesmo de falar, se eu tiver que gravar um vídeo de 1 minuto para mim é tranquilo, vou testar assim. Então, para quem quiser começar, digamos assim, né, botar mãos à obra, começar desse jeito, pensar na mensagem principal, qual é o público que quer atingir, se vai querer comunicar ou se vai querer divulgar, para que tipo de público está falando, né? E eu acho que basicamente são essas questões, pensar na parte visual, que a gente tem em outras questões também, mas eu acho que essa questão do público e de uma mensagem clara é o ponto principal. Bacana, talvez para esse tipo de público que a gente está comentando, né, para o leigo, para a sociedade em geral, né, que não entende de pecuária, não é técnico de pecuária, talvez o take home message, né, ou seja, só o resumo da coisa, né, o cerne do negócio, talvez para esse cara é só isso que é importante para ele, é o que ele precisa saber. É uma coisa categórica, fala assim, ó, é sim ou não, faz mal ou não, é benéfico ou Exato, não, né? Às vezes é só isso que ele precisa saber. Né? Ele exato, não precisa saber da fórmula, isso aí a gente deixa para os técnicos, né? Eu achei claro, perfeita a sua colocação em relação à divulgação, né? Essa comunicação científica feita para um público leigo. É só um resumo, é isso né? aí, é O um cara não precisa resumo, mais que isso, né? exato, E usualmente o Instagram, mesmo os nossos perfis como mais técnicos, se a gente ficar fazendo postagem, só postagem técnica, fica chato. As pessoas, é, eu vejo no meu Instagram que o engajamento, muitas vezes, numa coisa muito técnica. Ah, é legal, tal. Você vê que as pessoas que curtem são pessoas mais técnicas, mas quando você faz um negócio um pouco mais amplo, é, tem lá uma pitada técnica, mas é uma coisa muito mais ampla, dá muito mais engajamento. Muito exato, mais. Né? Eu, exatamente. particularmente, sou um cara, Lívia, eu gostei também da colocação que você fez, né? Que tipo, como que você divulga, né? Eu sou um cara que eu não leio legenda praticamente dos posts, só se me interessar muito que eu vou ler a legenda. Eu assisto vídeo no Instagram e vejo tipo, Uhum. infográfico, tipo, carrossel também, tipo, se tiver muita Já foto, não pega. eu não vou. Eu olho e falo, porra, que legal. Ou vídeo me prende. Eu falo assim, puta, beleza. Olha só, Tal. Mas é o olha meu só. caso, Danilo, né? Eu, Danilo. Sim. Então eu não tenho escrito muito no Instagram, tenho preferido mais stories, tenho preferido mandar os stories pro feed, assim, e para mim engaja muito mais, porque eu Olha apareço, só. é mais fácil para eu fazer, né? Então, Claro, e- e- claro. então assim, em vez de eu escrever, eu pego e falo, né? E muitas vezes, né? Mesmo com todo, né, o tempo que eu tenho de docência, de sala de aula e tal, de vir falar em frente de câmera, mesmo assim, tem pessoas que vêm às vezes e falam assim: eu não entendi o que você falou. Eu acho que, ou entende P Erra- do que eu falei A. Aham. Mesmo assim, né? É, E eu me sim. coloco, eu faço a minha culpa que muitas vezes, tipo, realmente pode ser que eu não tenha me comunicado bem, pode ser que eu não tenha Claro. sido tão claro, né, no que eu quis dizer, né? Então, Exato. às vezes acontece isso também, né? Que serve como, né, né, uma crítica construtiva até para a gente melhorar, mas tem coisa que às vezes a pessoa não entendeu mesmo, né? Ou assim, Exato.
E realmente o problema é do outro lado da tela, né? Não é do lado de cá. Exatamente. Quando quando tu comentou agora, né, que às vezes, o engajamento, às vezes tu vê que tipos variam, né, do teu público. Isso é uma coisa que eu notei também. Depois a gente vai mostrar, eu acho, vai abrir aqui aqueles infográficos que eu selecionei. Mas tem um deles que eu me lembro que eu acho que eu pedi, não sei, eu comentei nos stories e disse algo do tipo, poxa vida, se vocês gostam, né, gostaram do infográfico e acham que realmente mais pessoas gostariam de ver, ter acesso a essa informação, compartilhem, é tão fácil ali, vai ali no compartilhar, manda. No outro dia, Danilo, eu fui ver, tinha muitos compartilhamentos, eu acho que é tipo uns 700, assim, Bacana, e pô. nem tinha muitos, não tinha muitos Pô. seguidores. Eu fiquei assim super impressionada, por quê? Porque às vezes falta até isso. A gente faz um post, se empenha, né? Escreve uma legenda e às vezes não chega no story, não comenta isso, né? Quem gostou, compartilha, ou não dá essa chamada para ação, que é outra coisa que é É, importante também. A gente tem que, se tu realmente fez uma coisa e tu pensa ou imagina que as pessoas querem divulgar, ou se tu pretende que isso chegue a mais pessoas, não custa tu falar. Tu dizer, olha, se tu gostou, se quiser compartilhar, é fácil, vai aqui. Já chegou até mensagem para mim perguntando assim, como que eu compartilho? Eu não sei. Então, a gente que às vezes está ali na ferramenta já acostumado, compartilha assim, né? Manda aqui, aviãozinho. A pessoa, não, mas como assim? Onde é que é o aviãozinho? Não entendi. Então, tem coisas às vezes que são meio, né, para nós, tá, agora eu já sei, mas claro, porque tu já tá mexendo com essa ferramenta. Mas às vezes as pessoas nem não conseguem, né, não sabem nem esse passinho, assim, digamos, esse passo atrás, que seria o mínimo. A gente está comunicando errado. Eu comuniquei errado nesse exemplo. Por que eu não falei, aqui, ó, clica aqui perfeito, e perfeito, compartilha. perfeito, perfeito. Concordo plenamente. É. Bom, o que que você trouxe para a gente da questão do metano Tá. para a gente exemplificar aqui, né, do que a gente está falando? A gente está floreando aqui nessa questão de conceitos de comunicação, mas e aí no metano agora? O que que você trouxe para a gente que Exato. pode usar como exemplo, né, para os ouvintes, né, e quem está no Spotify agora ou no Amazon Music, no Deezer, pode ir para o YouTube, que a Lívia vai mostrar, alguns infográficos, né, e também, né, algumas informações bem legais que só quem está assistindo vai ver, né? Quem está só escutando vai ter que ir para o YouTube. A gente vai realmente dando exemplo. Eu acho que tem que dar um ok para mim aqui, Danilo, para Já mim foi, já foi. compartilhar. Deu? Foi. É justamente, né? Vamos dar os exemplos do que a gente está falando aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu acho que não é segredo para ninguém, né, Lívia, enquanto a tela vai entrar aqui. Eu acho que não é Aham. segredo para ninguém que carne não faz mal à saúde, mesmo assim, pelo contrário, faz bem, né? E o boi não está acabando com o planeta, né? Os ruminantes, em geral, não estão acabando com o planeta, né? Exato. Então, assim, eu acho que não tem, né? A conversa de hoje não é para falar sobre isso, né? Sobre a questão técnica, né? Mas dado já esse pano de fundo, né? Como que a gente, né, exemplifica, né, que pô, boi não faz mal para o planeta, carne não faz mal para a saúde, né? Eu acho que o que você tem para mostrar para a gente é muito bacana nesse sentido. Que bom, que bom. Bom, então, trazendo então o que eu acabei de falar, que essa questão visual às vezes chama muita atenção e é o que primeiro impacta, né? Imaginem vocês, assim, a gente está falando aqui comunicação oralmente, o pessoal que está ouvindo, tá legal, a gente consegue passar muita informação. Ou escrita, a pessoa tem que parar, ler aquilo. Agora, o visual, se eu te mandar uma mensagem ali no WhatsApp, um infográfico, ou mesmo no Instagram, se tu parar e ver um post, aquilo vai chamar atenção. Então, às vezes, facilita muito esse agrupamento de informações no infográfico. Então, eu trouxe aqui, o pessoal está vendo já a minha tela? Tudo Perfeito. certo? Certo. Então tá. Eu trouxe aqui, Danilo, alguns infográficos que são desse livro aqui, ó. Tu também já conhece, né? O Ó, livro Sacred Cow, que eu comentei antes. E esse livro vai sair em breve em português.
ele traz muito do que eu comentei, né, no início, essas três categorias, a nutrição, a questão ambiental e também a questão ética. E dentro da ambiental, eu selecionei alguns infográficos que estão dentro do livro, que trazem justamente esse resumo. Por exemplo, aqui começa já com a história que vocês aí, e o pessoal ouvinte do Ruminologia sabe muito bem, que a pecuária, né, ela vai transformar muito do que a gente não come, coisas que a gente não conseguiria digerir de jeito nenhum. Os ruminantes sim conseguem, né? Principalmente aqui, no caso, os bovinos, os caprinos, vão utilizar as gramas, as folhas, então tudo isso que a gente não... E os subprodutos de vários tipos de outras culturas, eles vão utilizar como matéria-prima e vão digerir e vão se transformar em alimentos super densos nutricionalmente, né? Carne, leite. Então, aqui, esse infográfico aqui, para quem é leigo, acho que isso é legal o pessoal imaginar, assim, pensem antes de vocês terem estudado, ou peguem esse infográfico e mandem para alguém que é realmente leigo. A pessoa entende isso aqui. Ela vê, poxa vida, 86% de tudo? Nossa, olha só! Daí a gente começa a entender. Eu acho que a gente falou outro dia, Danilo, que tu comentou, boi come lixo, algo do tipo, né? Exato. Assim, para ser bem... Não, é que são coprodutos, né? Produtos. Eu falo isso, Olivia, porque é o seguinte: pega o outro lado agora do que você disse e pensa, tudo bem, você não vai mais comer carne, vamos dizer que não tenha mais boi no mundo porque as pessoas decidiram não comer mais carne bovina. Aonde que a Isso gente aí. vai colocar os resíduos? Uhum. Cadê os Resíduos bagaços da ali, ó? agroindústria. Bagaço de oleaginosa, bagaço do suco de laranja, do... Sim, aqui não tá os exemplos. Imagine no Brasil, o que que é isso aqui, o que que não contribui. Esse aqui é um valor mundial, tá? A gente tem ali embaixo, depois até tem uma referência. Isso é importante também, essa questão do livro e como eles foram muito felizes, eu acho, em condensar esse tipo de informação, porque ali embaixo tá a fonte original do artigo. Perfeito, É, perfeito. mas aqui está o principal, aqui está um dos gráficos do artigo colocado numa forma bem visual. E mesmo, Então, viu, Lívia, esses 14% que é, vamos dizer assim, comestível? que é comestível, né, divide aí com os humanos, também não faz sentido a gente bater nessa tecla, por quê? Porque, por exemplo, esses 14%, a maior parte é de milho, né? A maior parte é de Uhum. milho. E aí, o milho para nutrição animal é um híbrido. O milho para nutrição humana é outro híbrido. Então, o milho Ah, plantado para alimentação humana não serve para alimentação animal. E vice-versa. Tá? Então, nem isso, tipo, porque entra tudo como milho, né? Mas isso também tem que ficar sim, claro. tem isso, Não claro. é só questão, pô, é 86% que não faz parte da nossa dieta, aonde que a gente ia colocar os coprodutos se não existissem os bois, e também o milho, esses 14% que é compartilhado entre humano e animais, é um milho totalmente diferente, é um milho plantado exclusivamente para alimentação animal, né? Olha só. Então, assim, É, em áreas que usualmente um ano é pasto, outro ano é milho, depois outra hora é soja, né? Tem uma rotação de uma culturas, rotação de culturas, tá certo? sim. São fazendas que produzem milho para nutrição humana e também para nutrição animal, né? Então assim, é um tipo de coisa que é lógico que a indústria, no final das contas, vai produzir milho para alimentação humana. Porra, legal, você colhe lá o milho para alimentação humana, vende para a indústria e tudo mais. O milho para alimentação animal, ele demora mais tempo para se pagar, porque o cara ele não recebe no momento que ele colhe aquele milho, ele investiu na roça, Sim, aí ele tem que sim, pegar, processar aquele milho, dar para o boi comer, só depois que ele abater o boi que ele vai, né, fechar a conta dele, né? Então é um sistema sim. diferente, né? Olha só, é Um tipo de claro. híbrido diferente, né? Então eu tenho certeza que se o mundo inteiro comesse milho e todo mundo tivesse um grande consumo de milho, é óbvio que o produtor ele vai receber da roça dele, tipo, plantou a roça 100 dias depois, 120 dias depois, que é o que dura mais ou menos o tempo de uma roça, de uma lavoura de milho, pô, ele colheu tudo, vai receber, né? Já recebeu, já vendeu ali 4 meses depois. Não precisa esperar lá o Sim, boi, pô, né? Às vezes 3 anos, né? O mesmo que um boi de também. confinamento, mais 4 meses ali para o animal ficar pronto para ele receber o retorno, né? Claro. Daquela roça. Então,
Então, assim, a comunicação, no final das contas, esse gráfico é perfeito, né? E aí, e assim, além de mostrar o que, né, o que a gente não, o que o boi não come, a maior parte da dieta não é parte da nossa, né, da dieta humana, né? Ainda o que são híbridos diferentes, e ainda o boi come, recicla, né? Ele é um agente reciclador, né, no meio Exato, de tudo exato. isso, né? Aqui no meio dos grãos aqui, ou mesmo dos comestíveis, né? Outros comestíveis estaria a soja, que a gente pode dizer que não estaria Claro. né, nem no mesmo patamar, se a gente fosse comparar carne que o boi vai dar origem com a soja, questão de nutrição aqui nem se Então, compara, venhamos e então convenhamos, né? No Brasil, quem come soja? Soja pura. Ah, você come soja tostada. Porra, não é do hábito do brasileiro. não, claro que não, exato, exatamente. Então esse é um exemplo, né, de como Perfeito. condensar. Aqui eu acho que também dá Excelente. um exemplo legal em relação ao episódio anterior, né, do metano, porque justamente ele está mostrando toda essa questão do sequestro do carbono, que tu comentou no episódio anterior do Uhum. metano, e ele fala aqui todo o ciclo, como funciona, aonde está o carbono, o metano, né, ali em laranjinha, vermelhinho, ó, o metano, depois que ele é emitido, ele é convertido em CO2 e água, a água, né, o ciclo da chuva. Então, isso eu acho que as pessoas às vezes não têm noção, né, não conhecem. E quando vem um tipo de infográfico, um tipo de representação dessas, começam a entender. Por exemplo, quando a gente vê ali embaixo o carbono, que é que diz, né, carbono na grama e nas raízes. E ali embaixo diz que até 40% do carbono ele fica bloqueado, ou ele fica armazenado no solo, dando origem a solo novo. As pessoas às vezes não têm noção que o carbono vai sim por meio das raízes, É preciso, na verdade, né? é necessário, e muita É, gente não sabe. Eu posso dizer assim que quando esse tipo de infográfico que eu seguidamente eu vou postando e repostando, né? Porque seguido o pessoal vai entrando novo ali no meu perfil. claro. Muita gente pergunta: como assim o carbono está no solo? Não entendi. Como assim? Daí a pessoa olha e pergunta em cima mesmo do, né? Tanto em comentário quanto por mensagem. Então é muito interessante que isso aqui gera muita curiosidade. Nem que a pessoa não entenda 100%, ela vai perguntar, ela vai ir atrás, porque ele mostra todo esse ciclo. E é legal que ele também contrasta um pouco, né, com a questão do carbono dos combustíveis fósseis, que é sim um carbono que só tem uma via, digamos, não é um ciclo completo. Não está nesse ciclo como nos bovinos, né? Ele vai sim direto para a atmosfera e só aumenta, né? Só impactaria mais no efeito estufa. Essa é a questão, acho que é bem interessante essa dualidade assim que o gráfico mostra. Perfeito. A gente não precisa nem falar que, né, a maior parte do carbono da atmosfera é de combustíveis fósseis, né? Ou seja, assim, Exato. tirando a pecuária do negócio, né, escapamento de carro, indústria, né, emitem muito mais É. carbono para a atmosfera, né, nas diversas formas, né, do que a pecuária, né? Uma coisa que eu costumo dizer, Lívia, é o seguinte: vamos pensar lá atrás, né, lá na ancestralidade, né? Já existia boi, vaca, já existia. Uhum. Não tinha intensificação do sistema de produção. O boi ficava no pasto, habitat natural. Desde Sim. então, ele emite metano, né? Metano é uma coisa nova, né? Desde que existe boi ruminante, eles emitem metano, né? E esse metano, como mostra no infográfico, em algum momento, né, ele vira de novo CO2 e, Isso. pelo lindo processo de fotossíntese das plantas, o ambiente deposita CO2 na planta e a planta devolve O2, né? Devolve o oxigênio que Claro. serve para a gente respirar. Então, se você tiver um pouco de bom senso e pensar, né, que Deus criou o mundo de uma forma tão perfeita que, tipo, que não ia deixar uma ponta desamarrada. Eu falo assim, É. se a planta está É. usando CO2, quer dizer que esse CO2 vai para onde? Vai para o solo, para nutrir a microbiota do solo, que é importante para a Exato. nutrição de raízes, do processo fotossintético, né, como um todo. Claro. E é óbvio que para a gente respirar, né, tem alga A lá no gente precisa. mar, tem planta que emite É, oxigênio, pô, vem da onde o oxigênio da atmosfera? Tem que vir de um lugar, né? Então, assim, é, o que aconteceu no meu ponto de vista, assim, bem rápido, né? Antigamente os sistemas eram todos extensivos, não tinha
né, uma intensificação, Intensificação, como colocar mais animais na mesma área. Então, o que que eu vejo, né? O que que o pessoal que é leigo não enxerga? Ah, o mundo está comendo mais carne, então tem uma produção de carne maior, aí tem mais bois, né? População de bois aumentou e aumentou metano. Pronto, está prejudicando o planeta. O que tem que ser visto é o seguinte, que se as pastagens ou as forragens aumentarem na mesma proporção ou mais do que a população de bovinos, o que vai acontecer? Vai ter Está capturando. mais planta para capturar CO2. Então, mesmo que o Claro. animal emita o metano, em algum momento ele vai captar de volta. Né? Exato. Então, o problema da pecuária qual que é? É você colocar mais animais sem promover um crescimento de planta, ou de pasto, ou de campo. Ou desertificado, né? Ou Exato, na mesma degradado. proporção. Exato. Aí é o problema. Aí emite carbono e não tem planta Não suficiente para precisa. sequestrar de volta. Né? Então, Isso aí. esse ciclo ele precisa ser balanceado. Intensificou o sistema, você tem que garantir que você intensificou o suficiente para você captar o metano que os animais que estão naquela área ali estão emitindo. Até porque, para ter uma produção alta, né, de forragem, né, precisa ter carbono no solo, né? Precisa ter carbono, exatamente, exato. Tanto que a gente fala às vezes, né, e essa questão do livro, assim, que eu acho legal, que eles trazem muito, que é a questão da pecuária regenerativa. Então, eles falam muito do manejo holístico, né, o pessoal que gosta bastante dessa área, justamente porque em muitos lugares onde era deserto, que começou esse estudo com o Savory na África, justamente ele começou a perceber o movimento das manadas e como elas conseguiam, passando por lugares, às vezes, desertos, regenerar aquele solo. Então, é muito interessante, assim, o quanto isso impacta e o quanto isso, hoje em dia, né, pelo menos em muitos lugares do mundo, aqui no Brasil, nem se fala, a gente está muito avançado nisso. Mas como a gente consegue, né, ter esse sequestro, muito mais do que não emitir só e ficar neutro. É o sequestro e conseguir realmente ser, como tu disseste no outro episódio, ser um agente de resfriamento. Exato. Do... Nos sistemas bem, nos sistemas intensivos e que são bem manejados, sobra Isso, carbono. Ou seja, existe um exato. maior sequestro de carbono, metano e CO2, do que emissão. Do que emissão, Porque o ruminante exatamente. também emite CO2, né? Não é só o metano, né? A gente está Sim, metano, mas emite CO2 também, né? claro. E o peso do metano é quase 25 vezes o peso do CO2 em termos de efeito estufa, né? No equivalente carbono, né? Então, Uhum. num sistema bem manejado, um sistema pecuário bem manejado, o balanço é positivo. Exato, exato. O balanço é positivo. Então, por isso que eu falei no episódio anterior que o boi ele está, né, Muito do bom. planeta, né? Ele atua como um É, agente reciclador e também resfriador. Né? é, Ele não é vilão, ele é herói na história. Porque exato. imagina de novo, Lívia, voltando na conversa anterior, imagina se acabam com os bois, acaba esse efeito reciclador e aonde que a gente ia colocar o lixo, os coprodutos, né? Quem que ia Meu Deus, Imagina aonde que a gente ia ter que colocar isso, né? Um lixão de coproduto da agroindústria, porra. não existe, não existe. Eu não consigo nem imaginar. É bem É, isso mesmo. exato. E aí, que mais a gente tem O que mais? de exemplo? Esse aqui, esse Aí, foi olha, esse é o bonito, hein? Esse aqui foi o que eu comentei, que eu fiquei impressionada até como o pessoal compartilhou, que gostaram, assim, né? Entenderam, porque realmente, imaginem que esse aqui é um gráfico que é de fácil acesso, porque é uma agência de proteção ambiental dos Estados Unidos. Então, todo mundo poderia ter acesso ao gráfico, né? Talvez ele mais feinho, digamos assim, mas aqui no infográfico ele mostra bem essa diferença brutal aqui, ó, transportes, energia, indústria, e vai indo, né? Vai caindo. Depois ali na pecuária, daí dentro da pecuária, a parte da carne bovina, bem pequenininha ainda. Então, para a gente ver o quanto, né? O quanto 2%. essa... É, 2%. Então, vai indo assim e vai diminuindo. Esse aqui, claro, são dados dos Estados Unidos, a gente pode dizer, né? E pode, acho que eu até comentei quando eu postei e tal, que é muito diferente de país para país, aqui eles têm uma matriz energética muito diferente da nossa, enfim. Mas isso é um exemplo, por quê? Porque às vezes fica isso,
o boi é o vilão, né? Mas não, tem muita coisa, tem muitos dados que a gente pode ver aqui. Isso que a gente não está nem contando a questão de sequestro de carbono, carbono no solo, enfim. E esse aqui foi o gráfico que eu comentei que teve muitas, 700 e alguma coisa, 720 e poucas Poxa, compartilhamentos. Então caramba, foi teve mais compartilhamento que curtida. que curtida, tu vê? E Caramba. muita gente salvando também. Então é uma coisa legal, assim, poxa, eu não tenho no meu perfil, posso dizer assim, que não são pessoas muito técnicas da área. Eu diria que são bem urbanas até. Então é Aham. muita gente compartilhando, né? Entendendo talvez do gráfico da importância e compartilhando. Eu fiquei bem feliz assim vendo isso. Caramba, que bacana, que bacana. E já faz um tempinho até. Foi em abril, ó. Abril, acho que do ano passado. Faz um ano. Esse aqui, a gente comentou um pouquinho, eu acho, talvez de nutrição, um pouquinho, falamos um pouquinho por cima, mas a questão de como é importante a gente ter essa noção, esses dados também são dos Estados Unidos, mas de como é importante a ideia principal, né, que nem nesse caso, eliminar a carne da dieta faria mais mal do que bem. Já dá aquele, vou ler isso aqui, como é que é essa história, né? Daí a pessoa já fica Exato. curiosa. Daí vai ler o artigo, aqui embaixo também tem a fonte do artigo. Resumido, né? Resumidamente, é um artigo que fizeram um modelo matemático, um estudo que pensou, se a gente eliminasse todos os produtos de origem animal, não foi nem só carne, todos eles, seria muito diferente, né? A questão das emissões, foram ver o valor final, menos 2,6% das emissões nos Estados Unidos. Muito pouco, né? Muito pouco. Que daí falam, não, a carne é vilã, a carne é vilã. Então, não pegaram nem só a carne, pegaram todos aqui de origem animal. Então, é muito pouco pra gente ver. E a gente perderia muito em nutrição, não é só isso, né? A gente pode pensar, poxa, mas daí a gente vai ter substitutos. Não, eles levaram tudo isso em conta e botaram ali a questão de perda em nutrição, cálcio, B12, óleos, ômegas essenciais. Isso é uma coisa muito crucial, assim, para a questão da nutrição. O quanto os alimentos de origem animal são importantes, né? Principalmente em países em desenvolvimento e mais. Principalmente aminoácido, né? Ou seja, Nossa! a digestibilidade do aminoácido, que são os blocos, né? As proteínas que são os blocos do nosso corpo, né? O Exato. aminoácido ele é muito mais digestivo, o aminoácido de origem animal, do que de origem vegetal. Isso está muito claro. Claro, Assim, claro. não adianta o pessoal do vegetal compara proteína por proteína. Você não pode fazer isso. Não, Aqui não. Já tem saiu o estudo. 20% de proteína animal com 20% de proteína vegetal. Muitas vezes você tem que dar o dobro ou até mais de proteína de origem vegetal para ter a mesma absorção, né? Para a quantidade absorvida, né? Absoluta, né? Sim, Naquele dia para suprir a exato. exigência. Então assim, nesse estudo, né? Eles fizeram elas por elas, né? Mas o quanto que o cara teria que comer a O mais, né? perfil. Né, por termos de perfil aminoácido, né, assim, a conta não vai fechar, né, no final das contas, né? Exato. Sem contar aqui que eles colocam, né, calorias iam subir, carboidratos iam subir, sem dúvida. Imagina colocar isso em cima de uma população já com sobrepeso, já com percentual muito grande de pessoas obesas. Então, é muito sério essa questão, né? Questão de saúde, assim, a gente está falando. Aqui Exato. a gente puxou do metano para a saúde, mas tem tudo a ver. Não, eu acho que a questão que você falou anteriormente dos Estados Unidos também, aqueles 2% de metano, né, que você falou, o dado é americano, mas assim, o sistema americano de produção de carne é super intensivo, mostrando que quando você intensifica o sistema, né, e você faz isso, né, de uma maneira prática, de uma maneira que respeite, né, toda a questão de bem-estar animal, você faz o sistema de produção certo, ou seja, a pecuária vai representar muito pouco nas emissões totais de carbono. E o Brasil ele é um país mais ineficiente comparado com os Estados Unidos em termos de produção de carne bovina. Então, isso mostra que a gente não precisa chegar onde os Estados Unidos chegou, mas mostra que o caminho da intensificação sustentável no Brasil pode, né, levar o país, né, o nosso país, no caso, a ser destaque também em termos Sim, ambientais, em sim. termos de sustentabilidade na produção de carne. Entendi, claro. Bacana, bacana. Legal. Essa questão aqui também, que a gente já comentou, de quanto carbono Poxa, fica no solo,
Então, esse gráfico, ele vem de um estudo que foi feito, um estudo de análise de ciclo de vida, né? Que pegou a vida inteira, digamos assim, da carne de uma fazenda dos Estados Unidos que utiliza esse tipo de manejo holístico. Então, ele traz ali a questão da emissão. Então, arrotos, gases, tem ali 29 quilos de CO2 equivalentes. Só para terem uma ideia, né, para quem não está vendo o gráfico, mas o carbono no solo é menos 35. Então, só aí já dá uma Ou boa seja, emitiu diferença, né? 29 e captou 35, né? Captou 35. Então, assim, no final das contas ali, depois tem a emissão do estrume e outras coisas, e no final das contas é a emissão líquida, que é um benefício, né? Dá um benefício líquido porque ele capta mais do que ele emite. Então, isso é só um exemplo de como o título é: o gado pode beneficiar o clima. Eu gosto bastante porque ele traz esse conceito e também está mostrando um exemplo aqui. Eu acho que é bacana esse gráfico, Lívia, porque muitas vezes as pessoas só olham o boi, né? Olham o ruminante em si, ele está emitindo. Mas é o sistema você tem que olhar o sistema de produção como um todo, né? É a forragem que ele está ali consumindo. Exato. A pessoa precisa entender o seguinte, que a forragem ela precisa ser consumida para ela crescer de novo. Né? Eu costumo dar o exemplo do pasto da beira da estrada, né? O cara vê aquele mato crescendo na beira da estrada, chega uma hora que ele não cresce mais. Tipo, ele fica naquilo ali. Ele Isso precisa aí. ser consumido para ele crescer de novo. E na hora que ele cresce de novo é que ele capta o carbono. Se ele ficar daquele mesmo tamanho, igual a floresta, mas a floresta amazônica, beleza. A floresta amazônica, se a gente tivesse um pasto da mesma área, o pasto ia captar muito, em crescimento vegetativo, o pasto ia captar muito mais carbono do que a floresta já estabelecida, parou daquele tamanho. Ou seja, a captação de carbono pela floresta é muito mais baixa do que qualquer cultura, né, mantida as devidas proporções de área, né, em crescimento vegetativo. Então, o pasto precisa estar sempre crescendo, ou seja, precisa ter sempre boi ali comendo aquele pasto para ele crescer de novo e captar carbono, ou seja, um ciclo, né, como a gente está dizendo, né? Exatamente. Acho que isso que é o bacana, né? Ou seja, o boi emite, mas o pasto que ele está comendo absorve, né, sequestra, Absorve. e esse carbono. Exatamente. Eu tenho até um gráfico, eu não trouxe aqui, mas eu tenho esse gráfico. Eu fiz esses dias um post para um podcast que ele trazia justamente essa questão de que hoje em dia ainda não estão contabilizadas o carbono, né? Não está contabilizado o carbono no solo no Brasil, nesse órgão que está fazendo a avaliação e que faz esses relatórios, mas quando começarem a colocar, com certeza a gente vai ver assim uma diferença muito grande de queda nessas emissões, porque hoje em dia é só como se fosse só ali os mais 29, né? Tá emissão, mas ainda eles não colocaram na conta o quanto tá sequestrando. Então isso é uma coisa bem que em breve a gente vai ver, eu acho, nesses relatórios nacionais e vai ser bem interessante. Exato. Deixa eu ver o que mais eu botei aqui. Acho que bacana. terminou, então, de infográficos. Legal. Terminou, mas eu quis trazer, como a gente comentou já no início ali, eu quis trazer só um exemplo de o que seria, né, se o pessoal quiser fazer. Bom, tem um artigo, estou terminando meu TCC, queria que a minha pesquisa fosse vista. Então, eu acho que a gente poderia começar, né, isso aqui é um exemplo de um resumo gráfico simples, assim, acessível, que fala aqui de um artigo, e é justamente pensar naquilo que um journal, uma revista, gostaria, que normalmente estão pedindo, né, hoje em dia cada vez mais, que eles pedem e que poderia já deixar pronto. Não precisa postar no Instagram, se não quiser, postar no LinkedIn, tu que sabe, mas já pode fazer esse tipo de resumo gráfico. Por quê? Porque quando a gente coloca o nosso artigo, nesse caso aqui é o resumo gráfico do artigo que eu fiz esses posts aqui, ó, que ele diz, que ele trouxe algumas informações do tipo: os artigos promovidos com resumo gráfico se beneficiam de um aumento de 670% no alcance, por exemplo, quando eles estão no Twitter. Eles têm mais 740% de retweets, os artigos têm mais 170% de visualizações. Então, é muito interessante as pessoas analisarem isso, por quê? Porque quem está na academia normalmente quer mais citações, quer mais visualizações do artigo, quer que a sua pesquisa chegue a mais pessoas. É o que a gente está falando aqui. Então, eu trouxe isso aqui para o pessoal talvez se encorajar aí, já fazer um resumo gráfico do trabalho atual, ou de algum artigo que eles queiram. Perfeito, perfeito. Eu acho que muitas vezes a gente peca, Lívia, no seguinte quesito, né? Até para vender o nosso produto, né?
a embalagem da carne não é uma coisa atrativa, né? Como é, por exemplo, Vocês trabalham, exato. as embalagens de carne, né? Ou carne, né? Ou proteína vegetal, né? Você olha lá, tem um Sim, puta design e tal, assim, pô, a gente tem que dar, né, o braço a torcer. Meu, sim, os caras são muito bons em fazer uma embalagem bonita, isso chama atenção, né? claro, Isso chama atenção, claro, a questão da embalagem, a questão do visual do produto, né? claro. Uma vez um cara chegou para a Andrea e falou assim: as pessoas não querem ver o animal na embalagem. Tipo assim, você quer ver o produto, mas não quer ver o animal, não quer associar que aquilo era um animal É um legítimo, animal. né? Então, Sim, assim, aí na hora que o cara lá que vende proteína vegetal fala, pô, não vem do animal, não teve sofrimento, ele está usando o benefício, não a característica. Essa é sim, uma outra questão. Além de fazer uma embalagem bonita, você falar do benefício daquilo. Qual que é o benefício exato, daquilo lá, exato. né, daquele produto? Ó, aqui, no caso deles, não teve sacrifício animal, não teve. Aí eles colocam lá, né, coisa que, né, É, é falácia, né? Ah, gastou menos água, faz bem à saúde, a é, gente já desbancou aqui, né? Mas no nosso caso, né, olhando para o lado de cá, por que que a gente não vende carne e fala assim, ó, a proteína mais saudável do mundo? exato. Por que que a gente Não. acha que o produto é tão bom que vai se vender sozinho, né? Quase isso. Exato, Você acha exato. assim que é muito bom, daí, poxa, mas será que todo mundo sabe? Ou vai acontecer que nem esses dias mesmo eu estava pensando assim, dizendo, ai meu Deus, que frustração. Eu me senti assim realmente frustrada, porque eu ouvi assim de uma pessoa bem próxima que não podia mais então comer gordura da carne e tal, porque tinha gordura no fígado. E daí o médico, não pode então comer mais gordura. Deu, mas como assim? Sabe que tipo de. Então, assim, o profissional que também é da saúde, que deveria estar falando e se informando sobre essa questão da carne, de outros tipos de coisas que a gente já sabe hoje por A mais B, né? Que gorduras de origem animal não fazem mal, toda essa questão. Poxa vida, o que tá chegando nas pessoas ainda? E talvez uma embalagem dizendo algo do tipo, né? Que a gordura faz bem, ou que algum outro tipo de benefício, poderia até gerar uma dúvida nessa pessoa, poderia, não sei. Então, realmente, a gente tem que essa questão da comunicação assim é muito crucial, tanto na embalagem, no varejo, né, como vocês trabalham tão bem, como vai ficar ali à disposição das carnes, essa questão do varejista é muito Claro, importante. claro. E a questão de quem divulga a informação, né? Eu costumo falar o seguinte, que nós, daqui para frente, a gente tem que fazer lobby para a gente ir em evento médico, de nutrição humana, É, mas para dar claro, palestra, não para sentar lá de ouvinte, para dar palestra. claro, Assim, falta. eu falo sempre isso, falo assim, eu quero ser convidado para dar uma palestra num evento médico, de medicina, É, de nutrição, por quê? Porque o cara que conversa com a ponta, muitas vezes, na questão da saúde e tal, é um médico. isso E é aí. exatamente muitos médicos que falam para o cara cortar a carne porque o médico recebeu a informação errada. Tem Isso aí. médico Se ele achando que até tivesse hoje lá, frango toma hormônio. uhum, Né? Eu sei que não é a exato. nossa conversa aqui, mas tem médico que até hoje fala assim, não, para de comer frango, porque come frango orgânico, porque o frango normal toma hormônio. Eu falei, meu filho, assim, da onde você tirou isso? É, E é esses mesmos médicos que acham que carne vermelha faz mal, os caras usam o estudo do Kiss lá, né, do Ansel Keys, que da selecionou os gordura. países Ai, lá, meu tal, Deus. assim, gente, É, assim, né, é, para quem é cientista, quando você olha aquilo ali, você fala assim, meu Deus, tipo, exato. como que o cara manipulou os dados e tem médicos usando esse dado E ainda, tanta gente, exato. né, É muito assim, triste. acreditando na manipulação, né? Então, então assim, é fácil desbancar o argumento, mas nós temos não só que fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Usar os nossos canais, divulgar, deixar o negócio mais mastigável, deixar o negócio mais fácil, seja por meio de infográfico ou de vídeo, do que for, mas se a gente Isso, fizer um trabalho com quem está lá na ponta, falando direto com o leigo, com a sociedade, que muitas vezes é o isso. médico, né? Muitas vezes, mesmo o cara que está no açougue, que vende carne, né? Se não Isso tiver um aí, trazer relacionamento com ele. esses caras,
a população vai acreditar no que chega. Se nossa informação que a gente acredita que é a correta não chega, a informação que os outros, que não é tão correta ou que é errada, que é a única que chega, é o que eles vão acreditar. Que já está há anos e anos, né, sendo batido nessas mesmas teclas. Exatamente, concordo. E quando tu falou de dar uma palestra nesse tipo de evento, eu fiquei pensando assim, como eu tenho, né, e gosto muito, quase como se fosse um pezinho na nutrição, um pé nessa área da comunicação e nessa parte mais assim da pecuária. Eu fui esses dias mesmo num evento que tinha, inclusive, médicos falando sobre a dieta carnívora, falando sobre a dieta low carb. Então, assim, tem muita gente boa, profissionais muito bons, que tem que ter essa conversa, né? Esse tipo de ponte, assim, outros profissionais assim que trabalham com a pecuária, que lidam mais com essa área, com o pessoal da saúde. Nossa, isso é muito bom. No momento que tiver assim essa ponte, mais pessoas vão ter acesso à informação realmente de qualidade. Perfeito. Perfeito, muito bom. Ótimo, ótimo. Acho que ficou super claro aqui para todos aqui que estão ouvindo ou assistindo a gente que precisamos nos comunicar melhor. Temos a parte mais difícil já foi feita, que é a parte dos experimentos, dos estudos, provando, gerando ciência, né? Que o boi não é ruim para o planeta, que carne não faz mal para a saúde. O que a gente precisa agora é difundir essa informação, principalmente para quem é leigo, para as pessoas, né? Depois que absorver essa informação, a pessoa que tome a decisão que quiser, se quiser ser vegano, vegetariano, carnívoro, onívoro, o que quiser, né? Claro. O nosso propósito é fazer com que a informação chegue de forma correta. Exato, exato. Não, muito Bacana. bom. Então tá bom. Muito obrigado pelo seu tempo, né, pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite. E aí, bom, pergunta clássica aqui, né? Como o povo faz para te encontrar, né? Como que as pessoas acham a Lívia Padilha aí nas mídias sociais, né? E fique à vontade para divulgar os seus contatos e também o seu trabalho. Tá legal, muito obrigada, viu? De novo, assim, agradeço e fico realmente muito feliz, assim, com a nossa conversa. A gente agradece. E se o pessoal tiver qualquer dúvida também pode me contatar. Eu vou deixar aqui, ó, o meu Instagram é o meu canal principal, assim, o pessoal vai me achar por lá, vai achar todos os infográficos que eu mostrei aqui, estão postados, tem a legenda para complementar, digamos assim, né? Quem quiser ler um pouquinho mais, tá ali a legenda, eu falo também do livro do Sacred Cow, que eu mostrei também. E, né, é Lívia G.O. Padilha, meu Instagram. E para quem quiser também dar uma olhadinha, eu tenho uma parceria com essa empresa que eu comentei lá da Austrália, que é de divulgação científica, e eu fiz um curso, eu basicamente traduzi um curso que eles tinham, que falava sobre comunicação científica e mais especificamente sobre pôster científico. Então, para quem faz graduação, pós, que vai em alguma conferência, ou mesmo conferências online, para aprender a fazer tudo, assim, um pôster do zero e também a base, né? Questão de cores, questão de fontes, tudo isso, e também os resumos gráficos. A gente fala do pôster, fala de resumo gráfico também, explica toda essa parte, tem a parte prática, digamos assim, a pessoa já vai sair com um pôster pronto. Como tem muito estudante de graduação e pós-graduação aqui escutando e ouvindo, tenho certeza que você vai receber alguns contatos aqui. Que bom. Me perguntem, qualquer dúvida, tem o QR Code aqui na tela, que o pessoal quiser apontar a câmera. E também no meu Instagram já tem o link ali no Linktree, bem fácil o acesso. Legal. E aí também, né, os infográficos que você mostrou aqui, sim. Eu vou colocar num drive e vai estar na descrição aqui do episódio. Ótimo. No canal, tanto para quem está no YouTube, né, quem está também no Spotify, né, ou nas outras mídias aí, vai estar lá para acessar os seus slides, né? Então, quem quiser os infográficos, né, só acessar aqui o link na descrição do vídeo. Isso aí. E se quiserem testar... Do episódio, isso. Exato, exatamente. E tem, assim, os infográficos vão estar em português, né? Vão estar no Drive, alguns deles. Em breve vai sair o livro também em português, mas quem quiser se arriscar a ler o livro em inglês, o livro está disponível também na Amazon, que a pessoa vai ler o livro original. Já vai treinando, que a gente falou que precisa saber o inglês. Perfeito, boa. Excelente, Lívia, excelente. Muito obrigado. Então. Muito obrigada, Danilo. Pelo seu tempo. Imagina.
Um abraço. Abraço.